Vamos chamar aqui o Juscelino e a doutora, grande artista plástica piauiense, Kalina Rameiro. Bom, a pergunta que eu queria fazer para o Juscelino, quem não conhece o Juscelino, ele é uma lenda das opalas aí, como eu digo, porque ele é muito importante, porque ele ajuda a mineração. O Juscelino faz grandes joias autênticas. E a coisa mais importante que eu acho dele, o que eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, que ele nunca teve outro emprego a não ser opala. E foi o que ele me disse. Nunca trabalhou com outra coisa a não ser com joias. Então isso é muito interessante. E mas a minha pergunta era, como é que você conseguiu levar a opala e as suas joias para o Brasil inteiro? Porque hoje ele expõe na Fenígia e ele tem clientela muito mais fora do Piauí do que aqui. E eu vou deixar você falar e depois eu volto, viu? Okay. Pode começar, Juscelino. Bem, boa tarde a todos, né? A minha jornada começou fazendo curso de lapidação. Isso já datam 34 anos. Comecei em 87. E Pedro II era muito carente nessa área. Inclusive, a lapidação praticamente não existia e o que se extraía lá era vendido em estado bruto, saía de diversas formas, mas totalmente em estado bruto, né? E eu ingressei nessa época fazendo curso de lapidação e me despertou muito interesse. Eu adquiri imediatamente muito amor por essa atividade, né? E com o propósito de melhorar, de dar a minha contribuição para uma melhoria na qualidade desses serviços, né? Bem, e precisando também ganhar mercado, porque Pedro II sempre foi muito fechado, muito distante do mercado nacional. A gente estava longe de São Paulo, longe de Minas Gerais, longe de tudo. Piauí, né? Mais interior do que agora. Hoje a gente já tem mais meios, né, Kalina? Mas então, a estratégia foi me apresentar, levar minha empresa para expor nas feiras nacionais que a gente tinha na época. Começamos por Belo Horizonte, com a Brasil Gem Show, né? Depois que a gente foi para Teófilo Otoni, também lá para a FIP, a minha presença era muito necessária aqui no município, e aí criei parcerias, formando representantes. Inclusive, até hoje, temos um representante lá em Teófilo Otoni, que comercializa nossas opalas, né? E durante pouco mais de 10 anos, foram só pedras o nosso negócio. Mas faltava o incremento da joalheria. E aí veio o projeto de a gente fundar a Associação dos Joalheiros e Lapidários lá de Pedro II, a JOLP. Com a proposta de a gente transformar Pedro II num polo de lapidação e de joalheria. E demos vários passos, a gente procurou apoio aqui no Estado, né? Procuramos o SEBRAE, procuramos o governo do Estado, e também fomos atrás do IBGM na ocasião, o Ecliton Santini como presidente. E, bom, dessa busca a gente conseguiu um primeiro projeto para desenvolver toda a cadeia produtiva local lá no município, né? O primeiro APL foi instaurado por volta de 2000. Inclusive, nessa ocasião, a gente conseguiu recurso para montar uma escola
de lapidação e ourivesaria para geração de novos profissionais. E, infelizmente, a gente nem conseguiu botar essa escola para funcionar até o momento. Tantas dificuldades que a gente teve, né? Bom, mas a nossa estratégia foi bem essa, sair para o mercado, expor nas principais feiras. Hoje, além da de Teófilo Otoni, a gente também está presente lá na FENINGER, está contribuindo bastante. Somos 2 empresas apenas ainda expondo na FENINGER, mas a gente pretende que esse número cresça. Na cidade já temos vários fabricantes de joias, já temos outras empresas também fazendo lapidação das gemas, né? Então a gente já tem maior capacidade de se expressar no mercado, né? O Juscelino e a gente, eu acabei dando uma entrevista ali, e ele fez a seguinte pergunta: o que no mercado internacional fala das nossas opalas, Juscelino? E eu e o Juscelino dividimos esse momento. Eu respondi, você vai dar a sua resposta, mas eu respondi que ela é muito mais valorizada lá do que aqui. Isso é muito verdade. Tem opalas em diversos lugares do mundo, mas a nossa realmente é a mais dura e a melhor para trabalhar. E ela atinge um preço muito alto. Por exemplo, eu contei essa história de que eu consigo vender uma opala da mesma categoria da Austrália e eu consigo vender mais caro do que a da Austrália. Na mesma categoria, porque é difícil avaliar. Então, eu posso dizer que a opala do Brasil, de Pedro II, é a mais cara do mundo. Porque tem mais qualidade. Na mesma qualidade, por conta da dureza. É claro que com a opala você não pode comparar, né? Porque existem muitos... Mas o que você diria aí da aceitação das opalas lá na feira? Reputação é algo que precisa ser adquirido, precisa ser demonstrado também através de estudos, né? Mas eu, como lapidário, né, já tive a oportunidade de comparar, de lapidar opalas brasileiras, opalas da Austrália, opala da Etiópia, né, que surgiu mais recentemente. E a nossa, de fato, ela é muito mais densa, muito mais dura. Se a gente pegar uma pedra com a mesma medida, com as mesmas medidas, né, largura, comprimento e altura, e jogar numa balança, a gente vai perceber que as nossas são mais pesadas. E melhor para trabalhar, né? Sim. E consequentemente mais durável. Sim. Agora, com relação a preço, eu ainda diria que as australianas ainda continuam mais caras porque eles ainda têm uma história, mas eles têm mais expressividade no mercado, coisa que a gente ainda precisa galgar, né? Isso é verdade, ela tem mais nome a Austrália. Quando eu falei que a gente é mais caro, eu estava tratando de atacadista e de bruto, viu? Então, nesse caso aí, ele comparou uma opala, mas realmente o Juscelino tem razão. Quando vai para o varejo, as australianas têm mais nome, assim como as colombianas, esmeraldas, né? Porque elas também têm mais marketing, né, Paulo? É uma questão de reputação que não foi conquistada realmente. Eles na Austrália fazem um trabalho sério e eu acho que o nosso governador teve lá agora. Foi uma ponte que eu fiz, você acompanhou, do Damien Cold, né? Hoje é o presidente do International Color Gems Association. Por acaso ele é de Opala, a empresa mais importante, na minha opinião, que eleva o padrão, que faz os convênios com o DIA, né? E o governador foi para lá e ele viu com a seriedade. O governador me mandou um WhatsApp de lá. Ele disse: Paulo, o que está faltando para a gente despontar? Eu disse: do seu apoio. Do seu apoio já começa bem. Bom, então é um trabalho muito sério que eles fizeram, então essa reputação é de acordo com esse trabalho sério. Lá eles têm museu de opala. Agora eles têm muito mais locais de opala, né? Não dá para comparar. A gente mais só tem Pedro II, eles têm um Nordeste inteiro. E eles têm mais tempo também, que exploram, que lapidam. Com certeza. Eles já há 1890, né, que foi achada a primeira opala, que é uma coisa interessante. Está no meu livro também, que vai ser lançado toda essa história da primeira pessoa
que achou opala e levou para Londres, um australiano, e ele disse a mesma coisa, Juscelino, que o cara de Hong Kong disse, essa opala é australiana. Sabe o que disseram para o australiano quando levou a opala para a Inglaterra? Essa opala da Hungria, que agora é a Eslováquia, né? Não é da Austrália. Ele disse, como se eu acabei de vir da Austrália? Ele disse, mas na Austrália não tem opala, só tem opala na atual Eslováquia. E ele depois convenceu, e realmente as opalas australianas é que fizeram o nome. E a gente descobriu recentemente. Mas agora eu queria perguntar e apresentar a vocês, para quem não conhece, a Kalina Ramiro, uma artista plástica que fez sucesso incrível em todo lugar do Brasil que a gente fala. Eu conheço uma estilista, artista plástica. Kalina, conta para a gente como foi conseguir esse espaço e vender realmente objetos lindos para todo o Brasil. Boa tarde, gente. Eu sou Kalina Ramiro, como o Paulo já falou. Eu sou de Pedro II. E eu lembro que eu brincava no quintal da casa da minha avó, lá em Pedro II, e a gente encontrava pedrinhas brancas, que eram opalas, né? E a minha avó, ela fazia redes. Minha avó era uma excelente crocheteira e fazia muitas redes para sustentar os 9 filhos. E aí eu pegava as pedrinhas e amarrava com as sobras de linha das redes dela e fazia colares e pulseira. Eu acho que a minha história começou daí, viu, Paulo? E aí daí eu fui realmente tecendo redes também com ela na época das férias e fui enveredando para o artesanato. Fiz minha graduação em artes plásticas e estudei muito sobre design, mas um dos meus propósitos, Manuel, é exatamente a despertar o sentimento nas pessoas através da minha arte, principalmente também através das minhas joias. Eu lembro, né, seu Juscelino, que mais ou menos há 20 anos atrás, quando eu fui fazer o meu trabalho final da faculdade, eu fui para Pedro II e queria fazer um trabalho final com opalas. E eu fui lá no seu Juscelino e comprei os cascalhos de opala, porque eu só conseguia cascalho. E todo lugar que eu chegava falava assim, o que vocês fazem com essas pedrinhas? Aí tinha uma loja lá que me falava assim, isso aí a gente coloca no fundo do aquário. Aí eu disse assim, é essa que eu quero, do fundo do aquário, porque era o que ninguém trabalhava. Então, eu sempre procuro ir na contramão. Enquanto todo mundo está fazendo um pingente de galho, eu estou fazendo já uma outra coisa. Eu sempre gosto de ir o contrário. O que eles não estão fazendo? Aí eu vou procurar criar uma coisa diferente para despertar exatamente o desejo nas pessoas do que as outras pessoas não estão fazendo. E aí eu disse, pois é essa pedrinha do fundo do aquário que eu quero para fazer minhas joias. E desenvolvi a minha primeira coleção inspirada na moda brasileira, que eram botões e agulhas de prata e junto com uns cascalhos de opala. Mas eram cascalhos maravilhosos. Minha dificuldade, Paulo, era por quê? Porque às vezes na hora de montar o brinco eu não encontrava o par igual. Porque como era cascalho, ele não era lapidado, ele era só polido e a gente não encontrava. Aí você trabalhou com... Não, aí eu fazia mais ou menos, fazia um maior, um menor, então aí eu fui inventando. Aí um lado eu colocava a pedra e o outro eu colocava só o botão e a agulha, e assim eu fui criando, né? E então assim, e aí esse foi o meu diferencial. Inclusive essa coleção, eu levei 2 vezes, eu fui para o Japão, para Tóquio, para expor lá em um showroom, e eu levei essa coleção para lá e era o que todo mundo queria, dificuldade. As pessoas queriam que eu fizesse igual que eu estava mostrando lá, só que quando eu voltei eu não conseguia as mesmas pedras, né? E eles queriam fazer o pedido igual, eu explicava que não dava, que realmente era um produto único, saía parecido, e eles queriam 5 ou 6 daquele mesmo brinco. Então, assim, a gente teve essa Mas eu dificuldade. pergunto, como é que é essa jornada de atingir esse mercado? Eu sei do seu talento como artista plástico, mas como conseguir fazer com que chegar e vender em São Paulo? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Porque ela vende para o Brasil todo. Até pode citar aí artistas que já compraram com você, por favor, para eu colocar, porque eu posso até ser injusto e esquecer algum. Tantos artistas que compram com a Kalina Ramiro. Cite só alguns, essas 2 perguntas. Gente, assim, meu melhor marketing, minha melhor propaganda são os meus próprios clientes. Então, o que acontece? Os clientes adquirem
e minha arte ela circula. Então, eu nunca esqueço um trabalho meu que tinham 2 pessoas andando lá num shopping lá em São Paulo, e uma jornalista da revista Cláudia saiu correndo atrás dessas 2 moças para perguntar de onde é que era o bracelete que ela estava usando. E aí elas falaram, é de um artista lá do Piauí. E aí, você tem um contato dela? E quando eu menos esperei, era o pessoal da revista Cláudia me ligando, porque tinha visto esses 2 braceletes e tinham gostado. Então, na verdade, é o meu produto que é diferenciado, que ele desperta o sentido nas pessoas. Entendeu? Se o meu produto não fosse tão interessante, as jornalistas que fazem matéria da revista Cláudia, elas não teriam ido atrás. Já tive vários produtos também na Rede Globo, que saíram em novelas da Rede Globo. Isso foi importante, né? Então, o que acontece? É mais ou menos por aí, Paulo, também. Então, assim, se Ivete você... Sangalo. Ivete Sangalo, Carolina Dickmann, várias pessoas. Se vocês me perguntarem o que você já pagou até hoje de marketing, eu digo que eu paguei investimento em criatividade. Eu invisto em mim para o meu produto ser diferente. Claro que as coisas estão mudando, que a gente tem que investir hoje em marketing, né? Mas o meu produto era o próprio marketing. Né? Então, assim, a gente tem N referências. É desafiador, realmente, como o seu Juscelino fala, aqui nós daqui do Piauí. A opala é uma pedra maravilhosa, mas nós temos também um certo bloqueio, Paulo, da opala. Mas ela é muito mais valorizada fora do que dentro. Então, assim, antes quando eu comecei há 20 anos atrás, o que eu ficava muito indignada e me perguntando por que as pessoas de Pedro II não usavam opala. A minha avó não usava opala, minhas tias não usavam opala, minha mãe não usava opala. E eu disse, gente, uma pedra tão linda, nem as pessoas de Pedro II usavam opala. E aí eu comecei a usar. E aí todo mundo começou a fazer um trabalho diferenciado. E todo mundo começou a olhar a opala por um outro ângulo, entendeu? E eu disse assim, gente, os meus melhores negócios que eu já fiz na vida, eu estava usando um anel de opala. E as pessoas só olhavam para o brilho da opala. Então, assim, são essas coisas. E o nosso mercado, além de ter esses desafios, é um mercado desafiador em termos de mão de obra, que nós temos que correr atrás para qualificar a nossa mão de obra, nós temos que investir na nossa mão de obra e nós temos que pesquisar a matéria-prima. E outra coisa também que é um diferencial no meu trabalho é a questão de unir um material, um metal, com um outro material que seja sustentável. Por exemplo, esse anel aqui, ele é um anel de prata com tucum. E tem a Gisela ali também, que é a coordenadora do curso de moda da UFP, ela está usando um brinco que ele é prata com espinho de mandacaru do sertão. Aí a gente vai descobrindo, mas como você começou a usar prata com mandacaru do sertão? Porque, na verdade, a gente teve uma encomenda muito grande de uma marca de fora e a gente precisava costurar a lona de caminhão e toda a agulha que a gente costurava, ela quebrava. E aí eu tive uma ideia do espinho do mandacaru, que é um espinho grande e resistente. E a gente começou a costurar as bolsas à mão com o espinho de mandacaru. E esse espinho de mandacaru, quanto mais a gente costurava, mais ele brilhava. Ele ficava assim num tom de mel, quase que um ouro. O próprio pano, o próprio tecido dava o polimento nele. Aí, quando eu cheguei lá no ateliê, um dia que eu olhei para a mão da costureira, eu disse, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Ela pensava que era a bolsa, era o espinho. Ele estava tão brilhante. Aí eu disse, nós vamos fazer uma joia. E aí nós fizemos o brinco. E daí a gente foi catando os espinhos, porque tinha que selecionar os espinhos, e aí a gente procura o espinho de mandacaru do sertão em Pernambuco, em Piauí, e as pessoas esperam estação chuvosa para o mandacaru perder o espinho, né, que quando vai nascer a flor, o Luiz Gonzaga já cantava, que mandacaru, quando fulora nascer, que é sinal que a chuva chega no sertão. A flor nasce e os espinhos vão para o chão, aí a gente cata todos aqueles espinhos e transforma em joias. Então, assim, é tudo um trabalho diferenciado, Paulo. A Carolina Rameiro nunca participou de feiras, como a Feninge, não. Ela sempre foi esse contato de reputação dos clientes, né? Sim. Sim, e aí tem um reconhecimento por conta das revistas, que isso é muito importante, porque eu acho que valida muito o trabalho da gente, a gente está em revistas nacionais e internacionais. De falar mais praticamente da F Magazine,
Do IBGM. Pois é, e o IBGM... E tem poucas revistas agora, né? É, mas o IBGM, eu já tive também uns catálogos que o IBGM tinha feito, fazia, tipo da joia do dia, a joia mais elaborada, mais sofisticada. E então, assim, o IBGM tem uma contribuição muito boa em explicar que tipo de joias as pessoas podem usar, entendeu, Paulo? Entendi, sim. Então, eu vou agora, por conta do tempo, vou dar 3 minutos para o Juscelino falar o que ele quiser dar um recado, assim, sem nenhuma pergunta específica, mas fala aqui do seu sentimento aí de qualquer assunto. Juscelino sempre tem muita coisa para falar. Olha, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade aqui do convite de poder estar dividindo minha experiência com todo mundo e também mencionar a importância desse evento que foi para mim pessoalmente, o quanto que foi rico, né? Um aprendizado tão bom e também da expectativa de resultados lá para Pedro II. Eu acredito que daqui a gente vai levar muito desenvolvimento para Pedro II, né? A presença do IBGM, muito importante, a presença... São tantos, né? Pois é, foram tantos palestrantes importantes aqui, né? Então, e dizer assim que essa luta que a gente empreendeu valeu muito a pena, está valendo muito a pena e muitos resultados já aconteceram. Pedro II hoje precisa crescer, precisa de se desenvolver, mas já está presente. Como a Kalina mencionou, né, antigamente ninguém usava joias de opala. Hoje as pessoas têm orgulho de usar opala. Na cidade, todo mundo usa joia de opala. Se não for uma pedra mais preciosa, mas é pelo menos um mosaico, um artesanato local. E isso também já chegou aqui até a capital. E as opalas também já estão sendo muito bem vistas no mercado nacional. A reputação delas hoje já cresceu muito, melhorou muito, e eu acredito que é um caminho sem volta. A gente só vai crescer e o que a gente precisa agora é estimular o setor a se profissionalizar cada vez mais e, bom, pensando também na mineração, que precisa ser resolvido, que está muito baixa no momento, né? Mas que temos um caminho de sucesso pela frente. Eu agradeço muito pela oportunidade do momento. Pois, uma salva de palmas para o Juscelino. E realmente, Juscelino, a gente precisa... E eu acho que as coisas estão acontecendo. Quando as coisas parecem que vão acontecer, elas vão com tudo, né? Só tive boas notícias hoje, né, Roger? O Roger esteve lá participando. O geólogo chega amanhã. O Carlos, eu disse, olha, o Carlos Condede vai estar lá. Eu acho que o Carlos Condede vai acompanhar o geólogo junto com o Érico, né? E a gente conseguiu um investimento grande para fazer a mineração de opala, que é muito interessante. Eu queria explicar que atende a vários tipos de categoria de pessoas. Existe o mosaico, não sei se foi falado aqui, que é o restinho das minas, aquelas pedrinhas pequenas que não servem para quase nada, de joia, eles lapidam e montam num trabalho artesanal magnífico, lindo, que a gente deve vestir, que é um trabalho de artista plástico ali, né? Ele vai juntando, bota um vermelho, bota coisa. Eu acho que a gente devia se aprofundar ainda mais nesse mosaico. Foi um sucesso. E é sustentável, né, Paulo? Totalmente sustentável, né? Você pegando uma coisa que não tinha proveito. Tem um bom preço, porque opala é caro. E o mosaico se torna barato e acessível para quem quer pelo menos uma lembrança, né? De uma pedra, gente, que segundo o Érico e outros estudiosos aí, são 40 milhões de anos, né? Eu sei que não tem uma definição exata, mas é milhões de anos ela estava lá. É uma pedra raríssima. Eu até vou dizer que a opala, lá na Austrália, ela está sendo pouco minerada. Eu tenho informações porque eu vendo para australianos, eu vendo para chineses que também compram da Austrália, vendo para alemães, americanos que compram da Austrália, porque lá
eles têm a Opala em locais desérticos. Para você ter ideia, eles têm que levar água. Eles levam a família. Eles vão com um caminhão, que é a casa, né? Aquelas trailers, e um outro de água. E ficam lá. Eu vi as fotos, as crianças lá brincando no deserto. Então, o Terry Coleman, que é nosso amigo, presidente do Instituto de... Ninguém mais quer lá minerar Opala, porque eles querem ir para a praia, eles querem morar na cidade. E a gente tem a facilidade que as nossas minas estão, 8 quilômetros do centro, 6 quilômetros. Então, numa cidade belíssima, numa cidade de clima agradável, porque ela é serrana, ela está a 600, 700 metros do mar. Então, a gente tem esse storytelling para contar, que ela é manual, que tem esse trabalho social. Então, eu vou agora também fazer a mesma coisa para a Kalina, dar mais 3 minutos para você dar a sua inspiração para quem está começando, porque está sendo gravado aqui, e eu quero que você inspire as pessoas que estão começando, designers, artistas plásticas. Então, Paulo, primeiro eu quero parabenizar vocês por ter trazido essas pessoas maravilhosas que só enriquecem o nosso trabalho, né, seu Juscelino? De todas as pessoas que estão começando, de todos os profissionais daqui do Piauí que trabalham e pretendem trabalhar com joalheria. Mas eu tenho um recado que eu acho muito importante. As pessoas às vezes ficam perguntando, Kalina, por que você deu certo? Gente, não é questão de dar certo, é tudo muito desafiador. Então, assim, a gente vai vencendo a cada dia, respira e sopra, não é fácil. Mas vai seguindo, sem desistir. Mas eu só digo uma coisa, a gente tem que fazer trabalhos autorais. A gente tem que ser o diferencial, tem que olhar para frente. Se todo mundo estiver fazendo a mesma coisa, ninguém sai do lugar. E outra, enquanto tiver uns olhando para o lado do outro, se o anel de plaquinha da Kalina que se movimenta, ele está dando certo, ela está vendendo muito, eu também vou fazer para vender muito. Gente, se a gente tiver esse pensamento, a gente não sai do lugar. O que a gente tem que fazer enquanto todo mundo estiver fazendo um brinco de caju, eu estou fazendo um brinco de ave guará. Então, eu acho que é por aí onde o Piauí, onde nós, ourives, joalheiros, designers, onde a gente dá certo. Não é olhando para o lado, entendeu, Paulinho? É tendo ética profissional. Se seu Juscelino faz uma lapidação maravilhosa, espetacular, o outro do lado dele, ele já tem que fazer uma outra diferencial. Não entrar em todas as mesmas lojas de Pedro II e dar as mesmas tipos de lapidação, entendeu? Esse é o meu recado, que é minha experiência, porque cada um tendo sua característica, sua identidade, que eu digo que é RG. Na hora que a pessoa olha um trabalho meu, a pessoa já diz, esse trabalho é da Kalina. Por quê? Porque é um trabalho que me identifica, é a minha identidade, é a minha letra, entendeu? Então, assim, isso que é importante, é cada um ter a sua RG, sua identidade. E agora até o Instagram, né, está com um algoritmo que vai beneficiar vocês. Quem copia, quem é muito... Ele vai conseguir identificar... Essa joia é original. Opa, eu nunca vi essa joia aqui. Esse conteúdo é próprio, é da Kalina. Se tiver uma cruz tudo igual e 10 pessoas fornecendo, ele vai entregar menos. Então, isso promete ser uma valorização do que você falou, de cada um de criar. Porque é o seguinte, fazer é fácil, a gente tem que ter a ideia. A ideia é original, né? A ideia é o começo de tudo. Alguém sempre vai ter a ideia, então copiar realmente fica com reduzido valor agregado. A ética, né, Paulinho? Eu acho que não só a ética, mas assim, o original tem mais valor agregado, né? Ele é original. Se só eu tenho essa peça, só eu desenhei essa peça, tem mais valor. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu lá em Belo Horizonte. Porque existe uma dificuldade entre artista e artesão. O artesão tem uma habilidade específica e capaz de reproduzir essa habilidade e tudo mais. Então, teve uma senhora lá do lado, numa cidade do lado de Belo Horizonte, que contratou uma série de artistas plásticos para desenvolver produtos que os artesãos faziam. Porque eles não tinham essa habilidade, eles não tinham essa ideia, eles não eram artistas. E isso, então,
fazia com que eles fizessem artesanato muito feio, porque tem muito artesanato horroroso. E aí, o que ela fazia? Ela pegava os artistas, ensinava as combinações de cores, ensinava os modelos, projetava, porque lá tinha mobiliário, tinha teares artesanais. Ele fazia as composições de cores, desenvolvia o mobiliário, e aí as pessoas executavam. Porque era um ofício para eles, era um ofício. Eles não tinham capacidade de ser criadores, porque isso é um talento. Mas aproveitar a capacidade operacional, a capacidade da mão, do ofício, é muito legal. Igual você tem na França quem faz arte plumária, quem borda. Existe as pessoas que criam o bordado, existe aquela que executa o bordado. Então, eu acho que seria um grande passo para a gente não fazer coisa feia, para a gente fazer coisas comercialmente mais viáveis, que tenham sintonia com o mundo atual que a gente vive. Né? Eu não conheço, eu falo assim, nem conheço esse trabalho de mosaico, nunca vi. Então não posso nem É lindo, é maravilhoso. Não posso nem julgar. Você trouxe aí, não trouxe? Mas já pensou se você pegasse uma série de artistas incríveis e fizesse peças maravilhosas para poder você vender nos catálogos americanos, na internet, coisas que tenham uma linguagem universal também. Esse é o grande segredo, ser local e universal. Você faz uma coisa que é uma técnica desenvolvida aqui e tudo, mas que essa linguagem seja compreendida por alguém que está na Rússia, nos Estados Unidos, ou em Paris, ou na África. Então, temos vários níveis de possibilidades. Primeiro, facilitar os artistas, desenvolver designers e tudo mais. E outras, aproveitar esse talento dos ofícios, né? Em francês chama petite main, as pessoas que fazem o trabalho invisível, por isso chama petite main, porque é muito difícil fazer o bordado, a plumagem, tudo, mas elas são fundamentais para que a alta costura brilhe. E o artesanato brasileiro hoje, né, Manuel, ele hoje realmente ele é respeitado e reconhecido porque ele, exatamente essa junção do ofício do artesão com o do designer, né? Então, ele hoje realmente tem mais qualidade, tem mais uma composição de cores. O IBGM fez isso em Soledad. Lá eles tinham aqueles grandes geodos que eles fazem móveis, pé de mesas, e tinham mais dificuldade de venda. O IBGM trouxe alguns designers italianos, infelizmente, alguns designers italianos que projetaram os móveis, e eles tiveram muito sucesso com isso. Olha, da hora, eu acho. Mostra pro Manuel. Olha aqui, num instante apareceu vários mosaicos do pescoço das pessoas, viu? Então é a prova que o mosaico é usado, sim. Tá até quente. Existem várias formas, tem uns que trabalham mais simétrico, outro de qualquer forma, mas fica sempre muito bonito. O Juscelino faz também um grande trabalho com essas pedrinhas, é altamente sustentável. Fez grande sucesso lá, principalmente quando eu fiz o storytelling. Olha a importância do storytelling. Veja só, eu coloquei, eu acho que eu levei quantos? Muitos, né? Ali, 500 mosaicos. Eu disse, isso aqui vai ser um sucesso. Mas realmente a feira é mais para gema. Aí eu fiz um storytelling para o Ted Coldham. Eu disse, olha, Ted, eu querendo vender, né, na verdade. Eu disse, isso aqui é um projeto social que a gente ajuda, e não deixa de ser verdade, e que passa 10 pessoas, onde uma pessoa faz isso, aí a outra cola, e são normalmente as pessoas que trabalham no garimpo também, são pessoas humildes e tudo. Quando ele disse isso é lindo, eu quero comprar isso aqui. Vou comprar porque eu quero ajudar esses artesãos. Então foi um storytelling que a gente tem que mostrar que existem pessoas naquele objeto, né? Existe várias mãos ali. E ele também ficou impressionado, ele disse, se eles não se acabam com os dedos, eu disse assim, eu acho que sim. Não acabam com os dedos dele. Ele pode até falar, Juscelino, realmente. Ele perguntou, eu não soube responder, que eu não sou um lapidário. É um trabalho bem minucioso, né? Eu faço pouco, outros eu
Faço um pouco disso também. Outros se dedicam exclusivamente à produção dos mosaicos. Seu irmão, né? Por exemplo. Mas não. Precisa habilidade para lapidar as pedras e normalmente não vai se machucar quem sabe fazer, né? E falando dos mosaicos, nós já tivemos a oportunidade de incluir em alguns momentos na alta joalheria. Quem já fez uns trabalhos conosco, com os mosaicos lá de São Paulo, por exemplo, foi a Silvia Furmanovic e a Ruth Greco também. A Ruth Greco trabalhou com mosaico fazendo uns trabalhos com mosaico também. A Ruth Greco é uma fã de Opala, Manuel. Inclusive aquela capa ali, ela que fica me incentivando para fazer esse livro, viu? E eu acho que eu vou dar um spoiler aqui. Roger, vou dar um spoiler aqui, até com essas duas figuras lindas aqui do Piauí de Pedro II. A gente vai realmente ter um novo evento desse, em Nova Joalheria, com um sucesso desse. Já tem várias pessoas querendo vir. Por exemplo, Ruth Greco é uma das convidadas, ela disse, por que você não me chamou? Eu disse, então, fiquei meio assim, não, a gente vai para o próximo. A gente tem o Clemão Sabá, ele gostaria de participar. A gente vai tentar trazer o Justin da Black Opal Direct, o maior lapidário de opalas do mundo. Para você ter ideia, ele tem 400 mil visualizações. O cara lapidando opala, diz, deve ser todo mundo que entende de opala. 400 mil? Sério, visualizações. Eu nem sabia que tinha tanta gente assim que gostava de Opala. 400 mil eu acho muito. O Damian Code, presidente do ICA, a gente vai tentar trazer através do governo. E alguns já estão dizendo, traz fulano. Então, esse foi um sucesso desse evento, vai garantir um segundo evento ainda maior. Tá aqui o Roger que vai falar disso daqui a pouco, viu? E a Kalina, você tem alguns minutos aqui para você falar o que quiser. E muito obrigado. Não, gente, eu só tenho que agradecer mesmo, Paulo, e parabenizá-lo por esse evento. Né, e toda a equipe da FIEP, do SEBRAE, todos os participantes que é sua equipe, Deusilene, e realmente, para ser o primeiro, já foi muito bom, e eu sei que os próximos serão os melhores. Oh, que bom. Tá bom? A salva de palmas.